A grande caridade. A grande caridade está em curar os doentes da alma, assim como fez Jesus. Está em levar a verdade e fazer os cegos, aqueles que não veem a verdade, enxergarem, do modo como fez Jesus. Fazer com que aqueles que não conhecem o caminho o conheçam e comecem a caminhar, aqueles que estão parados ou perdidos no caminho voltem a caminhar, de mesma maneira que fez Jesus curando mancos, coxos e paralíticos. Está em levar a verdade sem bandeiras, sem orgulho e sim com humildade. Querer ver os demais evoluindo é caridade, é amor. Querer convencê-los de nossas crenças é orgulho, arrogância, e não há verdade nisso. O ego se reveste de ovelha, nos engana e, nos enganando, tenta enganar os demais. Devemos estar atentos para os verdadeiros motivos que nos levam à caridade. Será que estamos querendo ajudar de forma altruísta, de forma verdadeiramente desinteressada? Será que estamos querendo nos mostrar bonzinhos para convencer os outros de nossas crenças ou simplesmente para aparecer? Curar os doentes da alma não é tentar converter os demais, não é convencer os outros de nossas crenças. Curar os doentes da alma é querer vê-los livres. A verdade não está em nenhuma religião, ninguém pode possuí-la. A salvação e a libertação não estão em nenhuma religião, não estão em lugar nenhum senão dentro de nós mesmos. Querer mostrar que temos qualidades e virtudes é coisa do ego, não é caridade, é orgulho e arrogância. Não podemos fazer dos outros objetos para a satisfação e autoafirmação de nossos egos, de nossa autoimagem de bonzinhos, santos, iluminados, evangelizadores e caridosos. Precisamos criar alguma luz dentro de nós para podermos levar aos outros, mas não precisamos esperar que nos tornemos mestres perfeitos para levarmos ensinamentos aos outros. Em contrapartida, também não podemos levar aos outros aquilo que não compreendemos, que não praticamos e que não vivemos. Diz Blavatsky, em A Voz do Silêncio. Se, ó Lanu, como eles. Dá luz e conforto ao exausto peregrino, e procura aquele que sabe ainda menos do que tu, que na sua desolação miserável está faminto do pão da sabedoria e do pão que alimenta a sombra, sem mestre, esperança ou consolação, e fala ouvir a lei. Diz Sri Krishna no Bhagavad Gita. Aquele que propagar esta filosofia secreta entre meus devotos, realizará o mais elevado serviço devocional para mim, e certamente virá ter comigo, e não haverá ninguém sobre a terra que seja mais querido por mim. Entretanto, sem altruísmo, de nada adiantarão tais esforços de nossa parte. Sobre isso diz Sri Krishna no Bhagavad Gita. Faça as suas ações no melhor de suas habilidades, ó Arjuna, com sua mente ligada ao Senhor, abandonando a preocupação e o apego egoísta para os resultados, permanecendo calmo tanto no sucesso como no fracasso. O serviço sem egoísmo traz paz e tranquilidade da mente, que conduz à união com Deus. O trabalho feito com motivo egoísta é inferior e está longe do serviço desapegado. Portanto, seja um trabalhador desapegado, ó Arjuna. Aqueles que trabalham apenas para o gozo dos frutos dos seus trabalhos são infelizes. Um karmayogi, ou uma pessoa desapegada, torna-se livre tanto da virtude como do vício em sua vida. Portanto, esforce-se por serviço desapegado. Trabalhar o melhor das suas habilidades, sem apegar-se egoisticamente pelos frutos do trabalho, chama-se Karma Yoga ou Seva. Diz Alcione, J. Krishnamurti, em Aos Pés do Mestre. Ser verdadeiro na ação, nunca pretendas parecer senão aquilo que és, pois todo fingimento constitui um obstáculo à pura luz da verdade, que deve brilhar através de ti como a luz do sol através de um vidro transparente. Precisas discernir entre o egoísmo e o altruísmo, pois o egoísmo reveste muitas formas. Quando pensas tê-lo morto, finalmente numa delas, surge noutra tão forte como sempre. Porém, gradualmente, o pensamento de auxiliar aos outros te encherá de tal modo, que não haverá lugar nem tempo para pensares em ti mesmo. De outra maneira, ainda deves utilizar o discernimento. Aprende a distinguir a Deus que está em todos e em tudo, por pior que seja a sua aparência exterior. Podes ajudar teu irmão pelo que tens de comum com ele, a vida divina. Aprende a despertar nele essa vida, aprende a invocá-la nele, assim o salvarás do mal. Procura verificar o que vale a pena ser feito e lembra-te que as coisas não devem ser julgadas pela sua grandeza aparente. Uma pequena coisa de utilidade imediata à obra do mestre merece muito mais ser feita, do que uma grande coisa que o mundo considera boa. Precisas distinguir não somente o útil do inútil,
mas ainda o mais útil do menos útil. Alimentar os pobres é uma boa obra, nobre e útil. Porém, alimentar-lhes as almas é ainda mais nobre e mais útil. Uma frase atribuída ao mestre Kutumi diz: se vossos esforços ensinarem ao mundo uma letra que seja do alfabeto da verdade, essa verdade que outrora penetrou no mundo inteiro, não vos faltará recompensa. Uma carta dirigida à senhorita Mary Gebard e atribuída ao mestre Moria diz: somos conduzidos, senhora, ao vórtice do destino preparado previamente por nós para nós próprios, como um navio no maelstrom. Agora você começa a compreender isso. O que irá fazer? Não pode resistir ao destino. Você está pronta para fazer a sua parte no grande trabalho de filantropia? Você ofereceu-se para a Cruz Vermelha, mas, filha, existem doenças e feridas da alma que não podem ser curadas pela arte de nenhum cirurgião. Irá auxiliar-nos a ensinar à humanidade que os doentes da alma devem curar-se a si próprios? Sua ação será a resposta. Então, concluímos que a mesma mensagem é passada de diferentes formas. Então vejamos que, se a grande caridade é levar a verdade, curar os doentes da alma, talvez o curar a si próprio, que é a condição necessária para curar os outros, seja uma caridade ainda maior. A busca interior é um ato de caridade, é um ato de puro amor,